Se vocês olharem para a capa desse novo lançamento do Círculo de Leitura, acho que a associação é imediata, com outro título que está entre os 3 mais vendidos da Quadrante, que é o da Fé Explicada. E tem uma razão por a gente estar criando essa identidade, porque a gente, se por um lado a gente tem na Fé Explicada uma espécie de guia completo para você conhecer tudo aquilo que você deve acreditar, então tudo aquilo que diz respeito à doutrina e à fé, você encontra na Fé Explicada como se fosse um catecismo completo. Todo aquele que precisa conhecer algum aspecto da doutrina da fé católica vai encontrar na Fé Explicada um resumo, uma explicação com imagens, e não à toa que há décadas esse livro fica entre os grandes destaques do nosso catálogo, vende sempre mais porque as pessoas reconhecem nele um tesouro para a própria formação. Só que, como vocês sabem, a gente tem toda a questão doutrinal, mas há um outro lado da nossa crença, da nossa fé, que é igualmente importante e jamais pode ser descuidado, que são as Sagradas Escrituras. A Bíblia, vocês sabem, já é um clichê repetir que é o livro mais vendido da história e hoje, e todo mundo tem pelo menos uma Bíblia em casa. Se você pegar uma pessoa que nunca abriu uma Bíblia, por exemplo, vai reconhecer por osmose algumas histórias da Bíblia, algumas falas da Bíblia, algumas parábolas da Bíblia, ou seja, a Bíblia é basicamente o documento fundador da nossa civilização. Só que a Bíblia, quando você pega a Bíblia para ler, não é que ela se trate de um livro fácil. Na verdade, né, muito pelo contrário, é um livro bastante difícil, porque tem questões doutrinais ali, tem questões que só são explicadas de acordo com o contexto histórico, tem questões, os especialistas estão estudando até hoje, ou seja, a Bíblia, embora seja o livro mais vendido, a gente pode dizer que talvez seja o livro menos entendido também, porque exige uma formação nossa. E com a Bíblia Explicada, que é o nosso lançamento do Círculo de Leitura, a gente finalmente tem um título que faz cair um pouco a escama dos nossos olhos, assim, que abre, desvenda esse horizonte do que é a Bíblia. Como ela nasceu, por exemplo? Qual a relação daquilo tudo lá que está no Antigo Testamento com o que acontece com Jesus? Assim, porque a gente fala de Jesus a todo momento, Jesus está na mídia, está agora, né? Jesus está nas campanhas políticas, Jesus está em tudo que é lugar, assim, a gente fala de Jesus o tempo inteiro, ele é uma figura central da nossa vida e da nossa civilização, por mais que você não acredite. Mas aí a gente pega a Bíblia e tem lá Adão e Eva e a Arca de Noé, e você encontra um monte de rei do Antigo Testamento, né, daquela região da Mesopotâmia, da Palestina. O que isso tem a ver com o que acontece com Jesus depois? E tem tudo a ver. Na verdade, a Bíblia, né, tudo que está no Antigo Testamento se cumpre no Novo, e de maneiras que, quando você entende isso, você fala assim, nossa, só Deus pode ter feito um negócio desse, né? Porque tudo se casa. É de uma riqueza impressionante. E mergulhar nessa riqueza também ajuda a nossa fé, né? Assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente acredita e mais a gente ama. E esse livro, eu ia falar que ele é o primeiro passo para você conhecer a Bíblia, mas eu acho que ele é mais do que uma espécie de companheiro, né? Se você leu, agora eu sei um pouquinho mais, vou buscar coisas mais intensas. Mas acho que ele é um livro para você ler e reler, e que vai fazer essa complementação da Fé Explicada. A gente conhece a doutrina, conhece as Escrituras, e aí a gente tem um panorama da fé completo. Então a gente finalmente consegue trazer, assim, o livro ideal para quem quer dar o primeiro passo e perseverar nesse caminho do conhecimento das Escrituras, e de uma maneira completamente didática, pastoral e sem perder a profundidade. Porque o John Bergsman é professor de teologia de uma universidade americana, a mesma universidade em que o Scott Hahn, por exemplo, é Steubenville, a Universidade Franciscana de Steubenville, que é a mesma universidade em que o Scott Hahn, que é um outro autor nosso e que também é famoso pela sua didática, pela sua profundidade, pela sua sensibilidade, ele também dá aula lá. Então a gente está falando de um material que é feito, pensado para o leitor comum, não é um livro acadêmico, é um livro de divulgação da fé mesmo, então por isso é um companheiro mesmo, para a gente ler e voltar e depois reler e apresentar para as pessoas. É um livraço.